Pronto, já está gravando. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo a tela do PPT aí? Então, né? Então vamos lá. Dani, eu vou te colocar aqui para eu te ver aqui. Cadê você? Ah, tá aqui. Você me ajuda então, Dani, falando das estruturas aí? Ajuda. Começa em articulações fibrosas. Aí Uhum. tem sutura coronal, sagital, lambdoide, escamosa, internasal, intermaxilar, palatina mediana e palatina transversa. Tá. Calma aí que eu não vou lembrar todos assim. A gente vai vendo direitinho, tá? Então, ó, gente, vocês conseguem observar aqui, ó, a gente está vendo um crânio, né, de uma criança, né? Pode ver que não está fechado ainda. Então aqui na frente a gente vê os dois ossos frontais, o parietal, e aqui atrás a gente consegue ver o osso occipital, né? Vocês conseguem ver uma seta aqui, ó? O formato de uma seta aqui? Conseguem? Então, ó, seta em latim significa sagita. Sagita é seta. O conceito de sagital, que a gente até falou, já falamos várias vezes, que é quando a gente tem um plano ou um eixo que é antero-posterior, se dá em virtude disso aqui, certo? Em virtude da formação dessa seta que a gente vê aqui, ó, entre a parte anterior e a parte posterior aqui, formando essa seta, tá? Então, consequentemente, essa seta aqui, essa sutura que a gente vê aqui, é a sutura sagital. Tá? Então, entre os ossos parietais aqui, a gente vai ter a sutura sagital. Observem que onde seria a lança, né, a parte que mataria, vamos dizer assim, lá da seta, né, a gente observa uma fontanela ou um fontículo, né, que vai ser justamente o fontículo anterior. Tá? E lá atrás, né, que seria a cauda dessa seta, seria o fontículo posterior. Então, o fontículo anterior, ele está entre os parietais e o frontal, e o fontículo posterior entre os ossos parietais e o osso occipital. Correndo aqui do lado, ó, entre o frontal e o parietal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente vai ter a sutura coronal. Tá? Coronal porque vem de transverso, de frontal. Tá? Então a gente vai ter a sutura coronal aí. E posteriormente aqui, a gente vai observar a sutura lambdoidea, né, do lambda, né, que é parecida com aquela letra grega, né, o lambda. Tá? Então, a gente observa aqui nessa região a sutura lambdoidea. Tá? Quando a gente volta para o conceito de sutura, a gente tem três tipos de suturas. Né? A gente vai ter a sutura do tipo plana, a sutura do tipo escamosa e a sutura do tipo serrátil. Tá? Como após, aqui a gente não consegue definir, né? Porque como está com esse tecido fibroso interposto aqui entre os ossos do crânio, a gente não consegue definir, né, se ela vai ser uma sutura plana, se ela vai ser uma sutura serrátil ou escamosa. Tá? Quando se fecha o crânio, né, a gente observa, que vocês devem lembrar lá na aula prática, né, do crânio fechado, a gente observa como que esses ossos ficaram articulados entre si. E se ele se articulou como se fosse uma linha, né, a gente diz que é uma sutura do tipo plana. Se ele se articulou e ficou como se fosse uma serrinha, uma serra, uma de faca, assim, que faz os dentinhos assim, a gente diz que é uma sutura do tipo serrátil. E se um osso ficou interposto sobre o outro osso, sobre mesmo, assim, como se fosse uma escama de peixe, né, quando fica um sobre o outro, a gente diz que é uma sutura do tipo escamosa. Tá?
A sutura do tipo escamosa mais conhecida, né, é a parieto-temporal, tá? Que seria essa daqui, ó. A sutura parieto-temporal, que seria essa daqui, ó, entre o osso parietal e o temporal, ou temporoparietal, tá? Que seria essa daqui, nessa regiãozinha aqui. A gente consegue observar também, ó, que entre essa sutura que eu acabei de falar para vocês, a temporoparietal anteriormente, onde está a seta aqui do mouse, e posteriormente a gente vai ter os fontículos, tá? Então a gente vai ter o fontículo anterolateral e o fontículo posterolateral, tá? Fontículo ou fontanela, tá bom? Tanto faz o nome, fontículo ou fontanela, tá? Claro que o fontículo anterolateral e o posterolateral, eles vão ser em número de 2, ó, como a gente está vendo aqui, ó, certo? Ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E aqui a gente consegue ver também o fontículo posterolateral de um lado e posterolateral do outro lado também, tá? Então, a gente vê um aqui desse lado, o outro que estaria desse lado e os outros dois, tá? Então, a gente vai ter 2, 4, 5, 6 fontículos, certo? Aqui a gente consegue ver melhor, ó, essas suturas. Percebam que essa aqui já está no formato de serrinho, ó, certo? Que vai ser justamente a sutura serrátil, tá? E aqui também a sutura sagital do tipo serrátil, né? E a sutura coronal aqui também do tipo serrátil, tá? Quando se fecha. Quando se fecha também, né? A gente observa que vai ter o fontículo anterior, chamado também de bregma, né? E o fontículo posterior, né, sendo chamado de lambda, tá? E aqui a gente vê a sutura lambdoidea, também fechada, né? Se relacionando com o osso occipital, né? Se a gente observa desse lado aqui, ó, as suturas, né? Olha a quantidade de suturas e nomes que a gente vai ter, né, no nosso corpo, tá? Então a sutura escamosa, por exemplo, aqui, ó, que vai ser entre o osso parietal e o osso temporal aqui que eu falei para vocês. Quando a gente olha, bom, eu já vou lá. Quando a gente olha nessa imagem aqui que a gente acabou observando ontem também, a gente observa as suturas que vão ter nessa região aqui do palatino, tá? Então a gente vai ter uma sutura entre a maxila, né? Que vai ser aqui é entre as maxilas, né? Que vai ser a sutura intermaxilar, que vai estar nessa região aqui, e entre o palatino e a maxila, que é chamada de sutura horizontal. Como é que chama mesmo, Dani? Sutura horizontal? Tem palatina mediana e palatina transversa. Isso, ó, essa aqui é a palatina mediana, sutura palatina mediana, e essa daqui é a sutura palatina transversa. Tudo bem? Então, a palatina mediana é entre as maxilas e entre os ossos do palatino, e a transversa, aí sim, é entre o osso palatino e o osso da maxila, tá? Então, são essas duas que a gente encontra aqui. Professor, e onde seria a intermaxilar? A intermaxilar está aqui, ó, anteriormente aqui, ó. Obrigada. Certo? Ó. A intermaxilar está aqui. Como a internasal está aqui, ó, tá vendo o osso nasal aqui, ó, em cinza, né? Essa daqui é a internasal, ó. Não a amarela, tá? Aqui está em cinza. A internasal. E a gente vai ter uma sincondrose, né? Nessa região aqui, que é a sincondrose esfeno-occipital, tá? Que quando a gente observa a parte interna do crânio, né? Ela fica aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Entre o osso occipital e o osso esfenoide, tá? Aqui nessa região aqui, ó. E quando a gente vê uma imagem da base do crânio externamente, é essa daqui, ó. Nessa regiãozinha aqui. Tudo bem?
Tem mais alguma das suturas? Não, a temporomandibular o senhor já falou, né? Articulação, né? Isso. A articulação temporomandibular é a próxima. Deixa eu só explicar um negocinho para vocês aqui que eu já entro na articulação temporomandibular. Essa figura aqui, ó, a A1 e a figura 2 é quando ocorre o fechamento normal, tá? Da sutura, né? Mas pode ter alguns casos em que, por exemplo, a sutura sagital aqui fechou antes da hora, tá vendo? Ó, ela fechou enquanto a lambdoide aqui e a coronal tá aberta ainda. E aí notem como é que fica o crânio, né, da criancinha, que fechou antes da hora, tá? Isso aqui é um relato de caso, né? Uma coisa verídica, tá? Então, observem como ficou. E aí, essa criança, ela sofreu ela foi submetida a uma cirurgia. Por quê? Se a sutura fecha antes da hora, não tem espaço para aquele crânio se desenvolver dentro dela, né? E pode ter um acometimento mental, pode ter um atraso do desenvolvimento mental dessa criança, tá? Então, você precisa dar espaço para esse crânio crescer e ela consiga desenvolver a sua parte cognitiva e neurológica certinha. Tá? Então, se a gente olhar aqui nessa região, vocês observam que houve um corte aqui, ó, parece que está tudo fragmentado aqui, conseguem observar o osso aqui? É justamente a cirurgia que foi feita. Tá? Então, se retira como se fosse uma tiara, né, do crânio, retira o osso do crânio, né, e deixa somente as meninges e o couro cabeludo. Tá? Deixa somente essa região e aí depois vai crescendo normalmente esse crânio, porque já vai ter o espaço para crescer e não vai prejudicar a parte de desenvolvimento nessa criancinha. Tá vendo? Ó? E aqui é ela aqui depois de um tempo, né, depois da cirurgia. Tá bom? Só para ilustrar a aula aí, uma das doenças que tem aí. Esse fechamento errado das suturas se chama crâniosinostose, tá? São as craniosinostoses. E claro que isso é tudo a genética, né? São todos genes aí. Normalmente o gene é o ROX, HOX, né? E o fator de crescimento, né? Que é o o VEGF, tá? Que são genes que estão ligados aí ao crescimento. Além do Indian Red Hodge, que é o IHH, tá? Que são os genes aí que estão relacionados aí com o crescimento ósseo. Aqui está a articulação temporomandibular, ó. Ela está aberta, né? Ela está bem aberta, na verdade, né? Ela possui um disco articular, tá? Então ela é dividida em duas cavidades, né? Uma cavidade inferior, que a gente observa aqui entre o osso da mandíbula e o disco, né? E superiormente aqui ela vai ter a cavidade superior entre o disco e o temporal, lá naquela região que a gente estudou ontem, que é a fossa temporal, tá? Lembra que a gente viu ontem a fossa temporal? Então é aí que vai estar sendo a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é a articulação sinovial, tá bom? Ela é uma articulação sinovial do tipo condilar. Ela é uma articulação importante porque, assim como o quadril, a articulação do quadril, quando você mexe o lado direito da articulação, a gente mexe concomitantemente o lado esquerdo. Tá? É impossível você abrir a boca só do lado direito. Né? Você abre a boca dos dois lados. Tá? Diferente do ombro, por exemplo, que você consegue mexer o ombro direito e não necessariamente você mexe o ombro esquerdo. O quadril também é uma articulação que, se você mexe a do lado direito, você mexe do lado esquerdo. Tá? É impossível você mexer o quadril do lado direito sem mexer o quadril do lado esquerdo. Tá? A articulação temporomandibular, então, ela realiza o movimento de abertura da boca, fechamento da boca, né? O deslizamento ou lateralidade, que é mexer para um lado e para o outro, né? E também a gente consegue trazer ela para frente, que chama protrusão.
a gente faz a protrusão, que é lá para frente, e para trás, que é a retrusão, certo? Então, a gente consegue fazer esses movimentos aí. Então, são 5 movimentos que ocorrem na articulação temporomandibular. Abertura e fechamento da boca, lateralidade para o lado direito, lateralidade para o lado esquerdo, e também são 6, na verdade, né? E aí o movimento de protrusão e de retrusão que ocorre dentro da articulação. Professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. O meu ATM, às vezes ele estrala. Tipo, isso acontece por quê? Ele estrala constantemente. Por que isso acontece? Sim. Trava também, Nicole? Não, só estrala. Tá. Quando a gente abre a boca, certo? Ó, quando a gente abre a boca, tem um disco articular aqui, tá vendo? Ó? E o disco articular, ele, quando você abre a boca, essa região posterior dele aqui, ó, vem para frente, certo? E você percebe que é mais gordinha essa região posterior aqui, né? Aí na hora que você está abrindo essa boca, ele tem que passar por esse espaço aqui. Aí na hora que passa por esse espaço, né, ele dá uma estalada, certo? Tem que fazer um pouquinho de físio. Se você quiser, depois eu posso passar alguns exercícios para você fazer na sua casa mesmo, para você não se machucar. E quando trava, é o quê? Oi? E quando trava, é o quê? Aí é pior, porque aí o disco não tá passando, sabe? A gente diz que aí tá luxando a articulação quando o disco não passa, né? Tá. Obrigada, professor. Imagina, a minha linha de Professor, pesquisa... Oi? é verdade aquela história, tipo, quando você mascar muito chiclete, tipo, meio que estraga o disco? Desgasta, né? Não é que estraga, né? Mas desgasta o disco, né? Porque imagina a quantidade de vezes que a gente utiliza. Assim como o joelho, a articulação temporomandibular é uma das mais utilizadas, né? Que a gente mais se utiliza, porque a gente ou tá falando, ou tá comendo, né? Ou tá beijando, né? Que é bom também. Então, a gente sempre está utilizando o disco, a articulação, tá? Então, se você masca chiclete, você está sobrecarregando de uma articulação que já faz muito movimento, né? Que está em constante movimento durante o dia, tá? Então não é legal mascar chiclete, né? Faz muito mal para a articulação também. Entendi, obrigado. A minha linha de pesquisa depois, para quem tiver interesse aí mais para frente em iniciação científica, essas coisas, eu estudo a articulação temporomandibular, né? Eu estudo o desenvolvimento dela em feto humano, tá? Com a parte de genética, tá? Então eu vejo quais são o desenvolvimento dela relacionado com o crescimento dela e quais são os genes que estão envolvidos no crescimento dela, tá? Então, se vocês tiverem a curiosidade, eu posso passar os artigos que eu tenho relacionados sobre a articulação. Não tem nada a ver com a aula, né? Mas se vocês tiverem curiosidade de ler algum dia, né, eu passo para vocês e aí vocês leem e tal, se vocês tiverem a fim de ver um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dela no período fetal. Tá? Mandando nosso e-mail, então, depois, esses Mano, artigos. mando sim. Vou ver. Obrigado. Vamos lá. Agora, Dani. Agora é da coluna, né? Aí, fibrosas do tipo sindesmose. É o ligamento longitudinal anterior e posterior, ligamento interespinais e supraespinais. Uhum. Só esses 3? Tem mais, né? Tem um Tem amarelo, mais. né? Tem o amarelo. Só mais o amarelo. Aí depois vai pro cartilagíneo. Uhum. Então notem, né, gente, que é uma pegadinha, né? Apesar de ser chamada de ligamento, né? E lembram que eu falei para vocês o conceito de ligamento agora há pouco, né? Um ligamento, a gente encontra ele somente nas articulações sinoviais, né? Lembra que eu falei isso para vocês? Né? E que a função do ligamento é ser um estabilizador passivo das articulações sinoviais, né? E o que a gente está ouvindo aí, que a Dani acabou de falar para a gente, são os ligamentos da coluna, né? Com nome de ligamentos, né? Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, amarelo,
mas notem que eles não são ligamentos com aquela mesma função que a gente viu das articulações sinoviais, tá? Eles são do tipo sindesmose, tá? Lembrem-se mais uma vez que a sindesmose é um tipo de articulação fibrosa, tá? Então, cuidado com isso, porque acaba sendo uma exceção aí, uma pegadinha. Então, vamos olhar aqui nessa imagem aqui. Vamos olhar primeiro nessa daqui para a gente se localizar. Então, vocês estão vendo o corpo de vértebra, né? A gente está nas lombares aqui, né? Aqui está o sacro, ó. Aqui embaixo está o cóccix, o sacro. Aqui é a lombar, ó. L5, L4, L3, L2, L1. E aqui já vem torácica, né? Ó, T12, T11, né? Os discos intervertebrais, ó. E anteriormente ao corpo de vértebra, a gente está vendo o ligamento aqui, ó. Esse ligamento que passa anteriormente ao corpo de vértebra é o ligamento longitudinal anterior. Tá? É o ligamento longitudinal anterior. Se a gente observar nessa outra imagem aqui novamente é o corpo de vértebra, né? Aqui está o disco intervertebral, ó, como está aqui o disco intervertebral. Aqui o processo espinhoso e aqui o processo transverso, né? Aqui a gente consegue ver o processo espinhoso aqui nessa região, aqui, ó, processo espinhoso aqui, ó, nessa região, tá? Notem que no forame, certo? Na parte posterior aqui, ó na parte posterior do corpo de vértebra, lá dentro do forame intervertebral, né? E os forames vão formar o canal intervertebral, e no canal intervertebral é onde vai estar localizada a medula espinal, né? A gente vai ter nessa região posterior aqui, ó, um outro ligamento, ó, que é o ligamento longitudinal posterior, ó. Ligamento longitudinal posterior, tá? Então, ligamento longitudinal anterior na frente, anteriormente ao corpo de vértebra, e longitudinal posterior, posteriormente ao corpo de vértebra. Depois, ó, a gente vai ter esses ligamentos aqui, ó. Aqui não é processo espinal, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui é tudo processo espinal. Conseguem ver ligamentos entre os processos espinais? Então, os ligamentos que estão entre os processos espinais são os ligamentos interespinais. Tá? Ligamento interespinal, que está entre os processos transversos. Entre os processos espinais. E o ligamento que está passando aqui, ó, sobre, né, então acima, sobre os processos espinais, que a gente encontra aqui, ó, são os ligamentos supraespinais. Ligamentos supraespinais. Os ligamentos que estão passando sobre os processos espinais. Olha lá, ó. Aqui a gente vê também, ó, tá? Ligamento interespinal aqui, e esses que estão passando sobre, né, é o ligamento supraespinal. Um ligamento que é importante, tá? É um dos mais importantes que a gente tem. É esse ligamento aqui, ó, chamado de ligamento amarelo, tá? E ele tem essa nomenclatura, né? Justamente porque ele é dessa coloração amarela, tá? Então, aqui, ó, a gente está olhando de posterior aqui uma vértebra, ó, processo espinal, processo transverso, aqui também, ó, processo transverso, e lá na frente corpo de vértebra, né? E aqui corpo de vértebra. Se eu tivesse um ligamento aqui, ó, entre os processos espinais, aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, seria o ligamento interespinal. Se eu tivesse um ligamento aqui, ó, por aqui, seria o ligamento supraespinal. Se eu tivesse um ligamento que passasse aqui, ó, na parte posterior aqui do corpo de vértebra, seria o ligamento longitudinal posterior. E esse ligamento que está aqui, ó, entre os arcos, lembram dos arcos que a gente viu ontem, lá no pedículo, né? Entre os arcos é o ligamento amarelo, tá? E a gente consegue ver melhor nessa imagem aqui, ó, do lado direito da tela de vocês,
né? A gente está olhando o canal da vertebral aqui, ó. Então a gente está olhando de anterior para posterior. A gente retirou o corpo de vértebra, tá vendo? Ó? Foi retirado o corpo de vértebra, né? Então a gente está olhando aqui o forame, ó. Aqui é um forame vertebral, aqui é outro forame vertebral, aqui é outro forame vertebral, tá? A soma do forame forma o canal medular, ou seja, o que tem aqui dentro, né? Que claro que não está aí, é a medula espinal, tá? Ela ficaria nessa regiãozinha aqui também que foi retirada. Desculpa. Aqui processo transverso de um lado, processo transverso do outro lado, né? E aqui a gente vê o processo espinal aqui de uma vértebra. Notem, ó, que entre os arcos a gente consegue observar o ligamento amarelo. Conseguem ver? Certo? Entre os arcos, o ligamento amarelo, tá? Se eu tivesse com o corpo de vértebra aqui, né? A parede posterior dele, que seria isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, a parede posterior dele seria o ligamento longitudinal posterior, tá? Aqui, ó, o ligamento amarelo, ó. Tá? Então, ó, ligamento interespinal e ligamento amarelo, ó. E aqui ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento interespinal e o que está passando sobre a vértebra, ligamento supraespinal. Aqui a gente não consegue ver o ligamento amarelo, tá vendo? Ó? Aqui está o canal da medula, né? Ó. Tá vendo? A gente não consegue ver o ligamento amarelo porque ele está lá dentro, né? Tá? É o único que fica interno. E aí é mais dificinho da gente ver. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para alguém aí. Vamos ver quem quer responder. Eu vou perguntar primeiro sem dar nomes. Quem souber me fala, tá? Essa região aqui, ó, né? A gente está vendo aqui, ó, processo transverso, né? Aqui está o processo espinal, ó, tá, conseguem ver o processo espinal? E sobre o processo espinal está passando o ligamento supraespinal aqui, ó, tá vendo? Ligamento supraespinal. A minha pergunta é: que região que é essa daí? Cervical, torácica, lombar ou sacrococcígea? Alguém sabe me dizer? Torácica. Torácica. Por quê, hein? Torácica? Pelas Pelas costelas. Das Por costelas. causa das costelas. Muito bem, gente. Perfeito. Tá vendo o olhar de vocês, como já conseguem ver, né? Aqui tá as costelas, não é isso? Ó? Tá? Então, aqui a gente consegue observar as costelas se articulando aqui dos dois lados com a vértebra, tá? Com o processo transverso. Tá? Então, notem que também a articulação costovertebral também é uma articulação sinovial, tá vendo? Ó, até com ligamentos aqui, tá? Que não importa o nome para vocês, né? Mas percebam que toda articulação sinovial, ela tem que ter esse ligamento, ela tem que ter a cápsula, ela tem que ter a membrana e ela tem que ter o estabilizador passivo, que são os ligamentos. Mais algum que eu esqueci de falar, Dani? Não. Aí tem as cartilaginhas e vai para sínfise intervertebral, os discos. Uhum. Aqui, né? Já estão vendo aí já, né? Então aqui a gente consegue ver os discos, olha lá, ó. O disco intervertebral. Tudo bem? O disco intervertebral, qual que é a função dele? Vocês se lembram? Gabi? Você lembra a função do disco? Para evitar o atrito entre as vértebras. Uhum. E o que mais? São duas funções, né? E Evitar o choque mecânico, né? Que é o atrito. para nutrição das células? Não. Não, né? Alguém lembra? Eu estaria para dar mobilidade Quem que tá falando? à coluna, Natália. Muito bem, Natália. Certo?
Então, as duas funções aí que a gente vai ter do disco intervertebral, a primeira, né, como um amortecedor, né, entre a coluna vertebral, né, entre os ossos, né, entre as vértebras, para que evite o atrito, né? E outra função dele é justamente melhorar a mobilidade, né, que a gente vai ter na coluna vertebral, tá? Falando um pouquinho de cinesiologia, né, que é o estudo do movimento, qual região da coluna vertebral vocês acham que é a mais móvel? A cervical, a lombar, a torácica ou a sacral? A mais móvel, Cervical? cervical. Depois vem Lombar. Eu acho lombar. lombar. Isso. Depois Torácico. Tá. torácica. Muito bem. E aí a gente termina com a sacrococcígea, que são fundidas, né? Então o movimento lá praticamente não existe, tá? Então é justamente nessa sequência, tá? Em relação à amplitude de movimento, que é assim que a gente chama, né? Então a cervical é a que tem maior movimento, seguido da lombar, torácica e terminando com a lombosacral. Então aqui a gente consegue observar um disco intervertebral, tá? O disco intervertebral, né, ele é uma articulação do tipo fibrocartilagínea, tá? Porque ele é composto de fibrocartilagem, tá? Lembrem, ó, a gente vai ter osso e osso e o tecido interposto, que é a que determina o nome da articulação, tá? Então, qual que é o tipo de articulação que a gente tem aqui? Fibrocartilagínea, tá? Então, quais são os principais componentes que a gente vai ter no disco intervertebral? Fibrocartilagem, tá? É assim que a gente pensa. E além de fibrocartilagem, ele vai ser constituído de água, né? Então, o disco intervertebral aí vai ter até 80% dele constituído de água. E ele vai ser subdividido em duas porções. Essa porção central, que vocês percebem aqui que é mais redondinha, é o núcleo pulposo, tá? P-U-L-P-O-S-O, pulposo, núcleo pulposo. E ao redor do núcleo pulposo, a gente tem essas fibras, ó, que estão no sentido, que estão rodeando, né, eles, né, estão concêntricas ao núcleo pulposo, né, que vai ser o ânulo, né, em formato de anel, né, vai ser o ânulo fibroso, tá? Então, o disco intervertebral, ele vai ser composto por um núcleo pulposo no seu centro e um anel fibroso, um ânulo fibroso. E aí, como 80% do disco intervertebral é composto de água, né? Quando a gente dorme, tá? Esse disco intervertebral, ele absorve a água do nosso corpo, tá? E durante o dia, ao caminhar, fazer atividade física, mesmo sentado, tem uma pressão que ocorre aqui, mesmo que seja a gravidade, fazendo então com que esse disco desidrate durante o dia, tá? Então, o nosso comprimento, né, muda. A gente é mais alto da manhã do que à tarde, tá? Justamente porque de manhã a gente deitou e ele ficou reidratado, ele se reidratou, tá? Então, se vocês se medirem na manhã, provavelmente vocês vão ter de 1,5 cm a 2 centímetros mais alto do que à tarde, tá? Façam essa experiência e me falem depois. E uma curiosidade que a gente tem aqui em relação ao disco intervertebral, alguém já ouviu falar de hérnia de disco? Sim. Sim. Então, o que é a hérnia de disco, gente? Ó, aqui, ó, aqui nessa imagem aqui, a gente consegue ver o canal vertebral. Todo mundo tá vendo aí o canal vertebral? Nessa imagem aqui. Quando, né, a gente faz movimentos, né, para frente, de flexão do tronco, tá? E pega uma caixa. Vocês concordam que essa região aqui se distancia, né? E aqui fica mais próxima uma da outra, né? Consequentemente, esse disco fica sendo empurrado para trás aqui, ó, toda hora. A gente posteriormente aqui
tem o que eu já falei para vocês, ó, que é o ligamento longitudinal posterior protegendo, né, a saída desse disco. Só que quando é muito repetitivo, né, ele consegue passar num lugar aqui que tem uma falha. Tá? Aqui não tem uma imagem, mas tem uma falha aqui. Ele consegue deslocar para trás. E aí, quando ele se desloca para trás, ele acaba comprimindo a saída da raiz nervosa. Né? A medula está aqui no meio, e aqui a gente vê o forame, aqui, ó, que é o forame que é o forame intervertebral. Tá? Então, ele acaba saindo por ali. Tá? E aí ele comprime essa raiz nervosa, e aí, claro que a pessoa vai sentir dor. Tudo bem? Então, a hérnia de disco nada mais é do que um comprimento, um comprometimento, né, que vai comprimir a raiz nervosa da medula espinal, né, causada pelo disco. Normalmente é mecânico, tá? Não é uma patologia, biológica, tá? É uma patologia mecânica por excesso de movimento. Por exemplo, pessoas que carregam muito peso, né? Ou que têm uma atividade com as mãos, com os braços muito acima da linha do ombro, ou que fica com a cabeça muito inclinada, né? Por exemplo, o celular hoje em dia já tem algumas pesquisas mostrando que o uso de celular demasiado pode causar hérnia de disco na região cervical, né? Que a gente fica com a cabeça muito abaixada, tá? Então, tudo isso com esses movimentos mecânicos que podem estar causando mesmo a hérnia de disco, tá? Quando ele se desloca aqui para trás, aqui, ó. Professor, Uhum. eu só entendi uma coisa. Qual a diferença entre sínfise intervertebral e o disco intervertebral? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa? Ah, tá. A sínfise, né, é o nome da articulação, entendeu? Ah, entendi. Aqui a gente consegue ver, ó, núcleo pulposo e anel fibroso. Na peça a gente consegue ver bem também, a gente consegue diferenciar bem o núcleo pulposo do disco, do ânulo fibroso. Ó, que eu tô falando para vocês. Conseguem ver aqui o ligamento longitudinal posterior? Aqui está o disco intervertebral, ó, tá? Percebam que aqui tem uma falha, ó. Conseguem ver? Ele faz um crucifixo aqui, ó, como se fosse, ele chama até ligamento cruciforme nessa região. Ele faz um crucifixo, ó. Mas percebam que tem uma falha, ó. Aqui, uma falha aqui, uma falha aqui, ó. Uma falha aqui. Tá? Então, quando o disco sai, ele sai para um lado aqui, ó. Ou sai para o outro lado. Tá? E aí, quando ele sai aqui, ele comprime a raiz nervosa, que vai estar saindo justamente nessa região aqui, ó. E aí, comprimindo, ele acaba lesionando bem aí o disco. Ô, professor, Uhum. na aula de articulação, né, na outra, o professor falou que a hérnia de disco seria o vazamento do núcleo pulposo. Isso. É isso mesmo. Então, é isso. Rompe o ânulo e aí o núcleo pulposo vaza e comprime a raiz. Isso, é isso mesmo. Tá, entendi. Obrigada. Ele vai rompendo. Tanto é que, dependendo do quanto que rompeu do ânulo, né, você consegue voltar por conservador, tratamento conservador. Por exemplo, a fisioterapia mesmo. Né? Você consegue fazer com que esse disco volte, né, o núcleo pulposo volte para sua região. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Vamos lá, Dani. Articulações do símbolo. Uhum. Ligamento coracoacromial. Uhum. E aí, ligamento coracoclavicular. Tá, coraco-clavicular. Todo mundo lembra do processo coracoide, da aula de ontem? Ó, certo? Aqui está a escápula, Sim. né? Ó, aqui está a escápula. Processo coracoide, tá? Ó, aqui a escápula de perfil, ó, fossa glenoide, tá? Aqui o processo coracoide e aqui atrás o acrômio, tá? Ó, processo coracoide e o acrômio. Tá? Aqui a gente consegue ver o acrômio também, aqui, ó, nessa imagem aqui, ó.
Aí notem que entre o acrômio e o processo coracoide tem um ligamento, ó. A gente consegue ver aqui, ó. E a gente consegue ver aqui, ó. Ligamento córaco-acromial. Tudo bem? Ligamento córaco-acromial. Tanto aqui quanto aqui, ó. Ligamento córaco-acromial. E o ligamento córaco-clavicular é entre o processo coracoide e a clavícula, que a gente vê numa imagem anterior aqui, ó. Fica melhor para ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Córaco-clavicular, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Eles até têm denominação. Esse aqui é o trapezoide, esse aqui é o conoide, tá? Vocês não precisam saber. Mas são esses dois aqui, ó, ligamento córaco-clavicular. Que a gente enxerga aqui também, ó, entre o processo coracoide e a clavícula, tá? Então, se vocês sabem onde está localizado o acrômio, o processo coracoide e a clavícula, e não ficarem nervosos e nervosas, certo? Vocês sabem o nome dos ligamentos, né? Então, entre o coracoide e o acrômio, córaco-acromial. Entre o coracoide e a clavícula, córaco-clavicular. Aí no ombro, cápsula articular, cartilagem articular e lábio glenoidal. Uhum. Vocês conseguem ver a cápsula aqui, ó? Ó, vocês conseguem ver que por fora da cápsula, ó, tanto aqui quanto aqui, ó, tem uns ligamentos que estão cortados aqui, ó. Então percebam que os ligamentos, eles reforçam a cápsula externamente a ela, tá vendo? Justamente para melhorar essa estabilidade, porque ela não é tão forte, né? Ela é meio fraquinha. Então, se você tem um ligamento ali para dar maior estabilidade para ela, né, vai ajudar você a fazer um movimento e vai evitar que um osso se desloque em relação ao outro, tá? Que vai fazer uma luxação, tá? Quando a gente tem uma quebra de osso, a gente chama que é fratura, tá? Quando a articulação perde a sua congruência, a gente chama de luxação, tá? Essa é a diferença aí entre luxação e fratura. Então aqui a gente consegue ver a cápsula articular, ó. A gente vê a cápsula articular glenumeral, né? Que é a ombro, né? A articulação do ombro chamada de glenumeral, porque entre a fossa glenoide e o húmero, olha lá, ó, a fossa glenoide aqui e a cabeça do húmero. A gente consegue ver aqui, ó, a cápsula, ó. Conseguem ver a cápsula aqui, ó? Tudo isso aqui é cápsula, ó, tá? E a gente consegue ver uma estrutura bem importante, né, das articulações sinoviais do tipo esferoide, que é o lábio, né? O lábio glenoidal, que o Magno, né, deve ter comentado com vocês, ó. Aqui a gente consegue ver bem, ó, o lábio também, ó. Olha nessa imagem aqui, que é uma imagem real lá das nossas peças lá no laboratório. Olha o tamanho da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoidal, né? É muito maior, né? Então você precisa de uma congruência, né? Para que não ocorra tanta luxação. E aí o que a natureza fez, o organismo fez? Ele fez um lábio, ou seja, ele aumentou a superfície de contato entre a cabeça do húmero, né, e a cavidade glenoidal. Então ele fez como se fosse um anexo aqui, ó, que é essa regiãozinha aqui, ó, tá? Que se chama lábio, de lábio, né? Então lábrium, labrum, né, lábio, aí depende. Cada autor fala de uma forma, tá? A gente chama de lábio, né? Então ali é o lábio glenoidal, né? E ocorre a mesma coisa lá na articulação do quadril, no acetábulo, tá? O acetábulo também tem que ter um lábio para segurar a cabeça do fêmur, tá? Para poder fazer uma articulação mais estável. Então a gente também vai ter o lábio, que é a mesma função, né? Lá na articulação coxofemoral, que é a articulação do quadril. Cotovelo e antebraço. Cápsula articular, ligamento colateral unar, ligamento colateral radial e ligamento anular do rádio. Ah.
Aqui é a una, certo? Ó, una e rádio. Lembrem-se, Uhum. a una se articulando com a tróclea e o rádio se articulando com o capítulo. Tá? Então, aqui é medial e aqui é lateral. Né? Portanto, essa daqui é um membro superior direito. Tá? Aqui já a gente consegue ver a articulação do cotovelo, ó, mesma coisa, tá? Só que aí ela tá com seus ligamentos aí e também com a cápsula. A cápsula a gente já consegue ver bem aqui, ó, conseguem observar a cápsula, certo? Envolvendo toda a articulação. E notem, ó, que externamente a cápsula a gente está vendo os ligamentos, ó. A gente está vendo um ligamento aqui, ó. A gente consegue ver um ligamento aqui também, né? E a gente consegue ver um ligamento aqui e outro ligamento aqui, ó. Conseguem ver esses ligamentos? Certo? Uhum. Então vamos dar um nome aos bois agora, né? O ligamento que fica aqui, ó, entre o húmero e aqui é a una, não é isso? Ó, aqui tá o rádio, ó. Olha o formato, tá vendo? Ó? Olha o formato, ó. Esse aqui é o rádio, esse aqui é o rádio, ó. Aqui é a una e aqui é a una, tá? Então esse ligamento aqui entre o húmero e a una é o ligamento colateral, medial ou lateral? Medial, certo? Concordam? Medial, a una tá medial. E esse ligamento que tá aqui, ó, entre o húmero e a una é o ligamento colateral lateral. Tá? Ligamento colateral lateral. Quais são as funções desses ligamentos colaterais? A gente vai ter vários ligamentos colaterais no nosso corpo. Tá? A função desses ligamentos colaterais é justamente inibir que ocorra o movimento de lateralidade aqui, ó. Que essa articulação não vá para um lado para o outro. Ó. Concordam comigo ou não? Uhum. Tá? Então, evita com que a gente faça um movimento de lateralidade. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida em relação ao ligamento colateral, a função dele? É bem importante, porque a gente tem muitos ligamentos colaterais. Professor, Uhum. no ligamento que fica na urna é colateral urnal, não é? Isso, colateral unar, é. Ou medial. Ah, tá. É, mas tá colateral unar, né? Aí. Sim. Ah, então deixa colateral unar mesmo. E no rádio é colateral radial. Isso, ligamento colateral radial. Beleza. Obrigado. Ô, professor, mas onde seria o punho, também tem o mesmo nome ou seria outra coisa? Não, aí também, ligamento colateral radiocárpico, né? Aí tem os nomes também, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento radiocárpico medial, ligamento radiocárpico. Mas então, esse que ele está perguntando aqui, que é o colateral ulnar e o colateral do rádio, é com o cotovelo, não seria com o punho? Não, com o cotovelo, com o cotovelo. São esses aqui, ó. Esse aqui é o ligamento colateral ulnar e esse aqui é o ligamento colateral radial, tá? Conforme está escrito aí no roteiro de vocês. Tá bom, obrigada. Tá bom? Impedindo com que haja o deslocamento de lateralidade desses ossos. Professor, então, a visão do ligamento ficaria anterior, esses ligamentos. Na verdade, ele é bem lateral, viu? Ele fica bem de perfil, assim. Ele vai para anterior, tá vendo? Mas ele vai para posterior também. É que a gente não tá tendo uma imagem posterior dele, né? Assim, mas essa visão de agora é anterior. É anterior, essa visão é anterior. Tá. Obrigado. Imagina. Professor, Oi. o ligamento anular radial é a mesma com o ligamento lateral radial? Não, Bigerson. Ó, eu vou mostrar para vocês agora o ligamento anular na cabeça do rádio, ó. Aqui, ó, esse que tá aqui por baixo, ó, esse que tá aqui por baixo é o ligamento anular da cabeça do rádio, ó. Olha o sentido de fibra dele, ó. Esse aqui, ó, tá no sentido longitudinal, tá vendo, ó? De superior para inferior. E esse aqui tá transversal, tá vendo, ó? Tá. Tá? A gente vê ele aqui também, ó, nessa imagem aqui, ó, a gente tá vendo ele também.
tá? Qual que é a função do ligamento anular da cabeça do rádio? Impedir, porque a cabeça do rádio, ó, ela fica aqui, ó, concordam comigo? Ó, a tróclea, né? Ela envolve aqui a fossa troclear, a incisura troclear, né? Mas aqui não, ó, ela fica aqui, ó, quietinha, né? Então, se você tiver um impacto posterior aqui no rádio, na cabeça do rádio, né? Essa cabeça do rádio pode se deslocar anteriormente, concordam comigo ou não? Porque ela não tem uma estrutura anatômica tão forte, tão resistente, ela não tem osso ali ajudando ela, tá? Então, o ligamento anular da cabeça do rádio funciona como se fosse um cinto de segurança no banco de trás, traseiro, para que impedindo que a cabeça do rádio se desloque anteriormente, né, em caso de um impacto que vem de posterior para anterior, né? Então, se a gente faz a extensão muito forte assim e a gente mexe, a gente consegue palpar a cabeça do rádio. A gente palpa ela e a gente até sente fazer um movimento de pronação e supinação, tá? E lembre-se que a gente tem esse movimento aí, a cabeça do rádio ela se desloca, né, sobre a ulna, tá? Então, para que não ocorra a luxação dela, tem que ter esse ligamento, que é esse ligamento que a gente encontra aqui, ó, ligamento anular da cabeça do rádio, tá? A gente vai ter esse ligamento também lá no dente do áxis, gente, certo? Também vai ter o ligamento anular do dente do áxis, tá? É que não está no roteiro de vocês, tá? Mas com a mesma função, impedindo que o dente do áxis vá para frente, né? E que entre para dentro da canal medular ali e comprima a medula espinal. Tudo bem? Membrana interóssea do antebraço. Uhum. Todo mundo achou aí já? Aqui, né, ó. É uma sindesmose também, tá? A membrana interóssea. Tudo bem? Esses ligamentos que eu falei para vocês, não, tá? A articulação do cotovelo é uma articulação sinovial, tá? A sindesmose, não. A gente vai ter essa sindesmose aqui, que é a do antebraço, e a sindesmose da perna, tá? Então, a sindesmose que a gente vai ter aqui no antebraço também é chamada de sindesmose radioulnar, tá? Ou articulação radioulnar, tá? Sindesmose radioulnar. E aqui a sindesmose tíbio fibular, tá? Para que esses ossos aqui, a tíbia e a fíbula e o rádio e a ulna, não abra, né? Para que eles fiquem grudadinhos ali, formando esses ossos longos paralelos aqui, formando o antebraço e também a perna, tá? Mas aí são sindesmose, mais uma vez, tá bom? Aí tem sínfise púbica. Sínfise púbica é fácil, né, gente? Ó, já acharam ela aí? Aqui, né, ó. Tá? Normalmente as sínfises elas são no plano sagital mediano. Tá? Então, por exemplo, a gente viu a sínfise aqui, né? Que é o disco intervertebral, é uma sínfise, né? E aqui a gente está vendo outra sínfise aqui, ó, que é a sínfise púbica, entre os ossos do pubis. A sínfise púbica ela é importante principalmente quando vai ter filho, né? Durante a gestação, né? Na verdade, na hora do parto, né? Ela é importante, porque a gente vai ter na hora do parto a abertura, né? Do canal aqui, para que a criança consiga passar direitinho, tá? Então, há uma abertura da sínfise púbica, há um certo movimento ali, né? Então, isso é a importância dela. Uhum. Aí tem ligamento sacrotuberal, sacroespinal, forame isquiático maior e menor. A gente consegue ver bem aqui, ó, nessa imagem de perfil aqui, ó, tá? Aqui tá, ó, L4, aqui tá L5, aqui é o sacro, né, ó, até aqui, ó. Aí aqui é o cóccix, né? Aqui, ó, é o túber isquiático, ó, lembra do túber isquiático que a gente viu ontem? Aqui a gente consegue ver
a face articular do pubis, né? Aqui a gente vê só uma parte dele, né? Porque ele está recoberto pelo ligamento que é a espinha isquiática, tá nessa região aqui. Aqui a gente está observando a crista ilíaca, olha lá. Aqui, espinha ilíaca antero-superior, conseguem ver? Aqui a incisura isquiática maior e aqui a incisura isquiática menor. Tudo bem? A gente está vendo um quadril do lado direito, tá? Aqui é posterior e aqui é anterior. Olha o canal aqui, ó. O canal sacral aqui, ó. Essa saída aqui, ó, Bigerson, que você perguntou ontem, é o hiato, tá? É o hiato sacral aqui, ó. Essa saidinha aqui, ó. Que a gente consegue ver aqui também, ó. O hiato sacral, ó. Posterior aqui. Então, observem, ó, que entre o túber isquiático e o sacro há um ligamento, ó. Esse ligamento chamado de túber sacral. Sacro, como é que chama mesmo? Desculpa, Dani. Túber. Sacrotuberal. Sacrotuberal, tá? Sacrotuberal, que é esse ligamento que está aqui. E esse outro ligamento que a gente observa aqui, ó, é o ligamento sacroespinal. Tá? É isso, né? O nome, sacroespinal. Isso. Tá? E aí, notem que a partir desses dois ligamentos, a gente forma dois forames aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Formando dessa forma os forames isquiático maior e o forame isquiático menor. Tá? Então, o forame isquiático menor está entre o ligamento sacrotuberal e o ligamento sacroespinal. E o forame isquiático maior está entre o ligamento sacroespinal, né, e contornando ali até o ilho, tá? Então, fazendo a parte toda óssea aqui do final do isquio e o ilho. Tá? Então, são os dois forames. Se eu tiro os ligamentos, aí ficam só as incisuras, né? Incisura isquiática maior e incisura isquiática menor. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue observar, ó, posteriormente aqui, ó, o ligamento sacro tuberal, aqui, e aqui a gente consegue ver o ligamento sacroespinal, ó, de um lado e do outro lado, aqui, ó, sacroespinal, aqui, só uma pontinha dele, né? E aqui o ligamento sacrotuberal. Aqui estaria, ó, o forame isquiático menor, e aqui está o forame isquiático maior, ó, forame isquiático maior, forame isquiático maior. Esse forame que está aqui por baixo, ó, que está aberto, que seria esse forame aqui, ó, é o forame obturado, que a gente viu ontem, ó, forame obturado, tá vendo? Mais próximo da sínfise púbica, ó, mais próximo do pubis, o forame obturado. Aí aqui a gente encontra o forame isquiático menor e o maior. Forame obturado aqui, forame obturado aqui. Para fora dele, aqui, ó, nessa região aqui, ó, o forame isquiático menor e para cima aqui, ó, forame isquiático maior. Nessa imagem aqui do lado direito da tela de vocês, a gente consegue observar ligamento longitudinal anterior, ó, bem bonito, né, ligamento longitudinal anterior, sínfise púbica, a cápsula, ó, articular aqui, tá vendo? Cápsula articular com ligamentos, né, da articulação do quadril, coxa femoral. A gente consegue observar aqui, ó, os forames sacrais anteriores, ó, forame sacral anterior. A gente consegue ver processo transverso, face pélvica, né, do ilho. A gente consegue ver esse ligamento aqui, que a gente vai voltar a falar nele, que está entre a espinha ilíaca antero-superior ao pubis, que é o ligamento inguinal, tá? Ligamento inguinal do lado direito e ligamento inguinal do lado esquerdo, tá? É um importante ligamento aí e um importante ponto de referência aí, principalmente quando a gente estiver estudando artérias e veias, né? E aqui a gente consegue observar, ó, o forame obturado aqui, ó, nessa região, tá? Forame obturado aqui, forame obturado aqui nessa região. Alguma dúvida nisso? Tudo bem? Legal. Vamos lá, Dani.
Articulação do quadril, cápsula articular, cartilagem articular, ligamento da cabeça do fêmur e lábio do acetábulo. Uhum. Então, ó, mais uma vez, ó. Aqui a gente consegue observar. Deixa eu jogar para cá, calma aí, desculpa. Aqui a gente consegue observar a cápsula articular, ó, né? Mais uma vez, ó, tá? Cápsula articular ali, cápsula articular aqui, tudo bem? Aqui tá o fêmur, né? Ó, lado direito, o fêmur do lado direito também, tudo bem? Então aqui a gente nota a cápsula articular de todos os da região do quadril aí, da coxa femoral. Aí, vamos abrir a cápsula articular aqui, ó. Cortamos a cápsula articular, ó. Tá? Na hora que a gente corta a cápsula articular, a gente vê a cabeça do fêmur aqui, ó. E a gente puxou a cabeça do fêmur para fora. E tem um ligamento lá dentro, lá, ó. Tá vendo? Ó, que vai se ligar dentro do acetábulo, ó. Ele vai se ligar aqui, ó. Lá dentro do acetábulo. Esse ligamento é o ligamento da cabeça do fêmur. Tá? Esse ligamento, ele é muito importante. Tá? Porque é ele que vai estar dando a sustentação da cabeça do fêmur lá dentro do acetábulo, né? Então, quando a gente faz o movimento, e aí vale lembrar que no membro inferior, nossa, a gente tem muito mais pressão, né? A gente tem muito mais... a gente fala que trabalha em cadeia cinética fechada, né? Que toda hora a gente está apoiando o pé no chão, tá? Então, a gente precisa de muito mais estabilidade quando comparado com os membros superiores, tá? Então, esse ligamento da cabeça do fêmur, que também é conhecido como ligamento redondo, vocês podem encontrar isso na literatura, né? Mas o correto dele é ligamento da cabeça do fêmur, ele fica lá dentro, ó, lá na cabeça do fêmur, lá dentro da articulação. Então a gente fala que ele é um ligamento intra-articular, tá? Ele não é extra-articular. Esses ligamentos aqui ao redor aqui são tudo extra-articular, né? Esse aqui é ligamento intra-articular. Tá? Ou intracapsular, né? Esses aqui são extracapsulares, tá? Mais uma vez, aqui a gente vê o acetábulo, ó, o acetábulo, e essa regiãozinha superior aqui, que é formado também de cartilagem, assim como a gente tinha visto lá na fossa glenoide, né? Também vai ser o lábio, tá? Vai ser o lábio da cavidade glenoidal, tá? Lábio glenoidal. Mesma função, aumentar a superfície de contato entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Agora, articulação do joelho, menisco lateral, menisco medial, ligamento cruzado anterior e posterior, ligamento colateral fibular e tibial e ligamento da patela. Tá. Eu vou começar pelo ligamento da patela, tá bom, gente? Ó, aqui está uma articulação, do joelho, desse lado aqui a face anterior, tá? E aqui está a face posterior, né? Tíbia, aqui a gente está olhando a face posterior, né? Tíbia e fíbula, tá? E aqui está o fêmur. Aqui anterior, aqui está a patela, ó, a tíbia e a fíbula, tá? Tanto essa quanto essa, né, são do lado direito. Então, mais uma vez, ó, a gente consegue observar nessa imagem posterior aqui a cápsula articular e por fora da cápsula articular os ligamentos, reforçando essa cápsula e mais uma vez dando a função de estabilizador passivo da articulação. Opa. Desculpa, gente. Faz mais uma função de estabilizador passivo da articulação. Então aqui, ó, do lado direito aqui, entre o fêmur e a fíbula, a gente vai ter o ligamento colateral fibular. E do lado esquerdo aqui, o ligamento colateral tibial. Tá? Nessa imagem anterior aqui, a gente observa esse músculo que chega aqui anteriormente até a patela, ele é conhecido como como músculo do quadríceps. A gente vai ver amanhã, tá? O músculo do quadríceps. Então ele chega
até a patela. E quando ele chega na patela, para baixo da patela, ó, até a tuberosidade da tíbia, que a gente viu ontem, a gente vai ter esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento da patela, tá? Infrapatelar, né? Ou da patela, Dani? Tá escrito da patela. Isso, ligamento da patela, certo? Então aqui a gente consegue observar ele aqui, ó, o ligamento da patela. Então, entre a patela e a tuberosidade da tíbia. Vocês vão ver que esse ligamento da patela é como se fosse um tendão. Amanhã a gente vai ter aula de músculo e eu volto a conversar com vocês sobre esse ligamento, tá? Porque ele também é um falso cognato, tá? Ele não é um ligamento, ele é um tendão, só que ele é chamado de ligamento, tá? Ele é um tendão do músculo quadríceps, tá? O músculo quadríceps, ele vai até a patela, tá? E a continuação desse músculo se dá pelo tendão patelar, tá? Que é justamente esse ligamento patelar que a gente observa aqui com essa denominação, tá? Ele é o que eu falei para vocês, é que o Ronaldo, o fenômeno rompeu. Lembra que eu falei isso para vocês na sala de aula? Né? Então foi justamente esse ligamento aqui que ele rompeu, o ligamento patelar aqui, ó, da patela, tá? Aqui a gente tem uma melhor visão dos ligamentos colaterais, ó. Então esse aqui, ó, ligamento colateral tibial, né? Ó, é a tíbia, ali tá a fíbula lá atrás, tá vendo? Ó? Ligamento colateral tibial desse lado aqui. Aqui a gente vê o tendão, né? Do músculo da patela, ó. Percebam que ele continua, passa pela patela, e aí na hora que ele vem para cá, né? Ele vira ligamento lá, ligamento da patela, tá vendo? Só que é o tendão do músculo quadríceps, que é esse músculo da coxa, né, que a gente fortalece bastante aí na academia, tá? Aí é só a diferença dele, né? Aqui está em extensão e aqui está em flexão, tá? Então, só ver como ele se alonga, né? Esse ligamento se alonga aqui durante a extensão, né? E eles trabalham, esse se alonga e esse encurta, tá vendo? E esse aqui está alongado e esse aqui está encurtado, tá vendo? Então, eles trabalham diferentemente, né? Eles trabalham em oposição. Tá? Esse aqui é o ligamento colateral tibial. Na imagem posterior aqui, a gente consegue ver novamente, ó, ligamento colateral da fíbula, desse lado aqui. E aqui a gente consegue ver rompido aqui, ó, que se une com esse aqui, ó, ligamento colateral da tíbia. Tá vendo? Ele tá rompido aqui. Ele perfurou a cápsula articular também, tá perfurada, para a gente ver esse ligamento aqui, ó, que eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês, que é o ligamento cruzado posterior. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui a gente está vendo tíbia, fíbula, lado direito, mais uma vez, né? E aqui é intracapsular, novamente, tá vendo? Ó, dentro da cápsula, ó, ligamento tibial anterior, ligamento cruzado anterior, e lá atrás o ligamento cruzado posterior, tá? Para que funciona os ligamentos cruzados, anterior e posterior? Para evitar que a tíbia se desloque anteriormente em relação à fíbula, tá? Para que vá para frente, como se fosse uma gaveta, tá? Então impede que a tíbia venha para frente. O cruzado anterior e o cruzado posterior impede que a tíbia vá para trás, tá? Eles são muito importantes. Alguém já rompeu o ligamento cruzado aqui? É bem comum romper ligamento cruzado. Ninguém? Nunca ninguém rompeu? Eu já rompi parcialmente. Já rompeu parcialmente. Quem? O Eduardo? É. Qual que você rompeu, Eduardo? Foi o anterior? O anterior, né? É bem futebol, comum. para variar. O cruzado anterior, ele é bem comum de romper. Tá bom? É esse aqui, ó. Mas o meu foi bem pouco, então não precisou fazer nada. Só um pouco de fisioterapia já melhorou. voltou normal. Tá? Então, são esses dois ligamentos. Sempre cai na prova, tá, gente? Ou o cruzado anterior, ou o cruzado posterior, né? Ou os meniscos, que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, fiquem atentos a esses ligamentos aí, que eles são bem importantes e sempre estão na prova, e sempre o professor pergunta na prova. Aqui, mais uma vez, ó, aqui a gente está olhando uma imagem superior. Esse aqui é o ligamento cruzado posterior, esse aqui, e esse aqui é o ligamento cruzado anterior. Tá?
Aqui é mais difícil de ver qualquer qual, tá? Mas eles ficam aqui, ó, eles se cruzam, né? Ó, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior. Nessa imagem aqui, ó, a gente observa o menisco, ó. Conseguem ver o menisco? Qual que é a diferença entre disco e menisco? O Magno falou para vocês? Alguém lembra? Ele falou? É o formato só. O disco, ele tem o formato de um disco mesmo, certo? Como se fosse uma bolacha, vai. O menisco, não. O menisco ele vai ter esse formato aqui, ó. Tá vendo, ó? De uma semilua. Então, a diferença de disco para menisco é somente o formato. Qual que é a função do menisco? A mesma do disco. Tá? Fazer com que fique congruente as superfícies articulares e dessa forma a gente tenha uma maior amplitude de movimento, né? E também evitar o atrito, tá? É como se fosse uma almofada ali, evitando o impacto. E aí a gente vai ter dois meniscos, ó. Percebam que o menisco está entre a tíbia e o fêmur, tá? Ele não está na fíbula, né? Ele está entre a tíbia e o fêmur. Menisco medial e o menisco lateral, tá? Menisco medial e o menisco lateral. Ele também é formado de fibrocartilagem, tá? Aqui a gente vê novamente, ó lá, o menisco, né? O menisco medial é esse aqui, maior, e o menisco lateral é esse aqui, menor, tá? Observem o formato dele, tá? Dessa lua, né? Dessa semilua, tá? Ao contrário do disco, que é o formato de uma bolacha, tá? Ele é fechadinho, inteiro fechado, assim. E percebam nessa imagem aqui em vermelhinho é a vascularização do menisco, né? Notem que ele não tem uma vascularização interna, ó. Ele só tem uma vascularização externa, tá? Então, lesão de menisco é muito chata de curar, tá? Então, vocês podem ter escutado já falar que se machuca o menisco, né? Tem que fazer a cirurgia, tem que fazer uma ressecção parcial, uma meniscectomia. Menisec de menisco, tomia é corte, tá? Então, um corte do menisco. Aí pode ser total ou parcial. Nesse caso aqui é parcial, tá? Uma meniscectomia parcial, né? Quando você tira um pedacinho dele aqui, ou total quando você retira ela toda, tá? Normalmente não se faz a meniscectomia total. Por quê? Porque começa a ficar osso com osso, ó. E aí o que a gente está vendo em mais cinza aqui, ó, que é a superfície articular do osso, que é formado por condrócitos, que eu falei para vocês já, que é formado por cartilagem, começa a se desgastar. E aí, consequentemente, no futuro, essa pessoa pode ter o que a gente chama de osteoartrose, que vocês já ouviram falar já, que é o desgaste da articulação, tá? Então, não se retira mais menisco total, tá? Se tiver que fazer a cirurgia, faz a cirurgia de meniscectomia parcial, tá? E aí deixa o menisco para pelo menos fazer um pouquinho da função dele ali de proteção, como se fosse uma almofada para evitar o choque e o contato e, consequentemente, a morte de condrócitos ali da região da superfície articular. Tá? Menisco medial e menisco lateral. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. E se a gente tivesse um ligamento aqui, ó, ligamento colateral fibular desse lado aqui, e desse lado aqui estaria o ligamento ligamento colateral tibial. Tá? Os ligamentos colaterais evitam o movimento de lateralidade. O ligamento cruzado anterior evita que a tíbia vá para frente em relação ao fêmur, tá? Então não faz o movimento de gaveta anterior e como se abrisse uma gaveta, né? Evita esse movimento para frente. E o ligamento cruzado posterior é o inverso, evita a gaveta posterior, ou seja, evita que a gente vá com a tíbia lá para trás, tá? Então essas aí são as funções desses ligamentos aí. Professor, Uhum. o menisco ele não tem, tipo, núcleo pulposo ou ânulo fibroso, não tem? Não, não tem, Mariane.
Ele é só cartilagem? Só cartilagem. Fibrocartilagem. Tecido fibroso com cartilagem. Ah, tá, obrigada. O menisco, ele é um acessório ele é um acessório das articulações sinoviais, né? Assim como também o acetábulo lá, o lábio, tá? Eles são acessórios. Já o disco intervertebral, ele é uma articulação, lembram disso? Certo? Ele é uma articulação do tipo sínfise. Entenderam isso? Só um segundo, gente, só um segundo. Tô com tosse. Espero que eu não pegue coronavírus. Verdade, gente, eu não consigo ficar em casa, sabia? Eu tenho saído todo dia, pelo menos um pouquinho, para correr. É muito chato ficar em casa, eu não aguento. Não é muito chato? Imagina ser preso. Eu também saio pra correr. Não tem como, cara, eu não aguento. Imagina ser preso, ficar numa cela assim, tipo, perdeu a liberdade, assim. Ficar em casa já é ruim, que a gente tem todo o conforto. Imagine na cela, cara, com centenas de pessoas ao seu lado. Deve ser muito treta. Tá louco. Chato. Mais chato que isso, só o nosso presidente. Sim. Sim, com certeza. Nossa senhora. Obrigada por isso. Não, ele é um escroto, desculpa a palavra, vai. Pode falar. Não Ele tem é. como. Tá gravando, né? Depois eu vou ser processado. Bom, vamos lá, tá acabando já, né? Professor, Sim. deixa eu só Oi. perguntar um negócio. Que nem eu fui no médico esses dias, ele falou que eu tenho. Tem pessoas que nascem com a articulação mais solta. Uhum. O que seria isso? É Tipo, uma, é uma é que eu sou uma das pessoas. Isso, Tá? é normal, assim, isso aí não é nenhum problema. Isso aí chama frouxidão ligamentar, tá? Normalmente, as mulheres já têm os ligamentos, é uma frouxidão ligamentar maior que os homens. Tanto é que se você vê, assim, contorcionista, normalmente são mulheres, né? Dificilmente você vê um homem contorcionista, né? Então, é somente a quantidade de fibra, vamos dizer assim, dos ligamentos que tem uma variação, tá? Isso não é patológico, não, tá? Então, você pode ver que tem gente que consegue, por exemplo, deixa eu só... Vocês estão me vendo agora, né? Tem gente que consegue, por exemplo, botar a mão aqui assim, né, ó, no punho, ó lá, ó. Ó a Aline, ó como ela faz, ó. Tá vendo, ó? Ó como ela tem frouxidão ligamentar, ó. Tá? Se vocês fazerem assim também com o braço, ó, tem gente que estende pra caramba o braço aqui, assim. Ó lá, ó a Dani, ó como dela vai, ó. Tá vendo, ó? Isso aí não é doença, né? Isso aí é frouxidão ligamentar, tá? Então, tem diferenças, né? Nós somos seres humanos, né? A gente tem diferença entre a gente, tá? Então, não é nada de grave, não. É só a quantidade de fibra que vai ter, que é um pouco menor, e aí dessa frouxidão ligamentar. O problema é que com a frouxidão ligamentar, a sua articulação é menos estável, consequentemente, né? Então, a possibilidade de ocorrer uma luxação aumenta, tá? Mas não tem muito o que fazer, tá? É só fazer fortalecimento da musculatura para evitar que ocorra essa frouxidão ligamentar, esse entorse, um entorse ou uma luxação. Naquelas nomenclaturas que você passou na primeira aula, seria uma anomalia? Isso? Não. Não é nada. Nem variação nem variação anatômica. Anomalia é patológico, né? Lembram? A gente tem um conceito Verdade. normal, variação, anomalia e monstruosidade, né? Anomalia são doenças genéticas, né? Congênitas, lembra? Professor, Oi, Gabi. a condromalácia, ela seria o quê? Tipo, é o desgaste Isso. de alguma coisa? A condromalácia é quando já está tendo a superfície articular dos ossos estão em contato uma com a outra e começa a raspar. E aí, claro que o osso ali, a cartilagem, porque não é osso, né? Lembram-se que na superfície articular dos ossos, né, não vai ser osso, vai ser células cartilagíneas, que elas são mais resistentes, né? Então, começa a ter um desgaste nessa região.
tá? E aí pode dar uma condromalácia, tá? Que é um desgaste dos condrócitos, né? Condrócito, cito é célula, condro é cartilagem, né? É um desgaste das células cartilagíneas. Né? Ocorre bastante certo. condromalácia na patela, né? É no teu caso aí? No caso que você está É. perguntando, é patelar? Eu tenho nos 2 joelhos. Tem que fortalecer, Gabi. É, Tem que fazer musculação para fortalecer. tá. Obrigada. Imagina. Mais alguém? Alguma dúvida? Legal. Vamos... Sindesmose tibiofibular. Membrana interóssea da perna, ligamento tibiofibular anterior e posterior. Tá, calma aí. Eu não tava prestando atenção aqui, que eu tava fazendo um negócio aqui. Fala de novo, Dani, por favor. Membrana interóssea da perna, ligamento tibiofibular anterior e posterior. Tá. A membrana interóssea a gente já viu, né, da perna, que é essa daqui, certo? Olha lá, ó, entre a tíbia e a fíbula, né, a sindesmose, ou membrana interóssea da perna, tá? Membrana interóssea do antebraço, membrana interóssea da perna. Tá? Então a gente observa ela aqui. A tíbia está aqui, desse ladinho, a fíbula está ali. Então lembrem-se mais uma vez que é uma articulação do tipo fibrosa, do tipo sindesmose. Agora, os ligamentos tíbio, fibular anterior e posterior, a gente encontra aqui, ó. Então, ó, aqui está numa imagem anterior, concordam comigo? A gente está vendo de anterior aqui, ó, maléolo medial, tuberosidade da tíbia, né? Então, a tuberosidade da tíbia é sempre anterior, tá? Então, aqui a gente consegue observar um ligamento aqui, ó, ligamento tíbio-fibular anterior, tá? Esse mesmo ligamento tíbio-fibular anterior, quando a gente vê de posterior, ele vai estar na mesma região, só que na região posterior, tá? E aí seria o ligamento tibio-fibular posterior. Tudo bem? Então, o ligamento tibio-fibular anterior aqui, e nessa mesma região, o ligamento tibio-fibular posterior. Ligamento colateral medial e lateral nas articulações do pé. Aí, gente, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos primeiro olhar aqui, ó. Perfil, aqui tá de posterior, ó. Aqui é um pé direito, tá? Ó, fíbula, tá? Aqui a gente consegue ver o maléolo, ó. Maléolo do lado direito, maléolo do lado esquerdo, ó. Todo mundo acompanhou aí? Todo mundo achou? Tá? Notem que entre aqui, ó, o maléolo do lado direito aqui, ó, e o osso aqui é o calcâneo, tá vendo, ó? E o calcâneo, a gente vê uns ligamentos aqui, ó. E entre o maléolo da tíbia e o talos aqui, ó, aqui dá talos e calcâneo, né? Aqui tá mais entre o talos, tá? A gente vê uns outros ligamentos aqui, ó. Então esses são os ligamentos colaterais, tá? Ligamento colateral tá medial? Como é que tá, Dani? Isso, tá? Medial e lateral. Então aqui a gente vê o ligamento colateral lateral do pé, fíbula é lateral, lembrem-se disso, ligamento colateral do pé, e aqui o ligamento colateral medial do pé, tá? Então são esses ligamentos, ó. Aqui a gente está vendo a parte medial, tá vendo? Ó, o calcâneo tá aqui e aqui tá a tíbia, tá? Então é esse ligamento aqui, ó, esse conjunto. Cada um tem um nome, tá? É como vocês não precisam saber o nome de todos, tá? Então a gente só vai estar estudando o complexo, que é esse aqui, ó, ligamento colateral medial, que é esse daqui, e esse do outro lado aqui, ó, que está nessa região aqui, ó, aqui a gente vê um, aqui a gente vê outro, ó, que é o ligamento colateral lateral do pé, tá? Notem, mais uma vez, que o ligamento colateral, tanto medial quanto o lateral do pé, é entre a fíbula, no caso de lateral, com os ossos do tarso, seja ele o calcâneo, seja ele o talos, tá? E aqui é a mesma coisa, no medial. Aqui é uma imagem, uma vista medial, ó lá. Só que não vai para o calcâneo, tá vendo? Todos estão indo para o talos. Então, entre o maléolo medial e o talos. Tá? Então, o ligamento colateral medial do pé. E aqui a gente vê o ligamento colateral lateral do pé.
tá? Ligamento colateral lateral do pé aqui, toda essa região aqui, e o ligamento colateral medial do pé. Todo mundo entendeu? Notem, ó, quando a gente fala em ligamento colateral, sempre vai estar entre os ossos. Sempre, claro, né, entre os ossos, mas osso superior e inferior. Evitando o quê? Lateralidade. Calma aí que eu vou... Deixa eu compartilhar a outra. Sempre share. Sempre isso aqui, ó, certo? Evitando a lateralidade, certo? Então a gente vai ter um osso em cima, um outro osso embaixo e ele vai impedir isso aqui, esse deslocamento lateral, tá? Os ligamentos colaterais. Os cruzados impedem isso aqui, ó, para frente e para trás, tá? Para frente e para trás. E os colaterais para um lado e para o outro. Tudo bem? Esse é o conceito mais importante que a gente tem aí de colateral e cruzado. Dúvidas? Nenhuma? Passamos todo, Dani? Todo o roteiro? Sim, acabou. E aí eu te mando o link por e-mail. Então, amanhã, certo? Da aula de ontem, daquelas aulas que a gente já teve dentro de sala de aula, nenhuma dúvida? Vocês conseguiram estudar um pouquinho? Tudo bem? Professor, Oi, Bigerson. e o ligamento colateral lateral e colateral mediano entre a fíbula e o calcânio e fíbula e o talos, né? Isso. É mediano. Cada um no lado, né? Cada um de um lado, entre a fíbula, o calcânio, e entre a fíbula e o talos é o ligamento colateral lateral do pé. Ligamento colateral lateral do pé. Entre o maléolo, a tíbia, né? O maléolo tibial entre a tíbia e o calcânio é o ligamento, o calcânio não, entre a tíbia e o talos é o ligamento colateral medial do pé. Tá? Não é mediano, obrigado. é medial, não mediano. Ô professor, você conseguiu ver o negócio do Med Room? Não, eu vou amanhã de manhã, às 8 da manhã, eu tenho um call, eu tenho um encontro com um call com eles pra gente definir isso aí. Tá bom. Amanhã às 8. À tarde já vou ter alguma coisa com eles já em relação a isso já. E sobre a utilização do VR também. Tá bom. Professor. Oi, Eduardo. A articulação talo-crural seria todas as que tá no talos? Não. Crura é tíbia mais fíbula. E talos é o talos. Então, é a articulação entre a tíbia... Aqui, ó. Opa. Calma aí que eu... Calma aí. Só um segundo. Oh, meu Deus. Só um segundo, gente, que eu me compliquei aqui, tá vendo? Tá, aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Não. Não tá. Tá vendo o PowerPoint ou não? Não. Não, calma aí. Não tô vendo. Não, calma aí, que então tem alguma coisa errada aqui. Tem que share screen aqui. Estão vendo agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá. Essa articulação aqui, ó. Você tá vendo a tíbia e a fíbula aqui, ó? Certo? Isso aqui é a crura. Tíbia mais fíbula é crura. Então, a articulação entre a tíbia e a fíbula com o talos é chamada de articulação talo-crural, tá? Perceba que ela faz como se fosse uma garra, ó. Conseguem ver?
Ela faz como se fosse uma garra, né? Ela fica assim, né? Ó, como se fosse uma garra. Deixa eu compartilhar aqui no share. Share essa aqui. Ela fica assim, ó, como se fosse uma garra. Certo? Ó. Então, aqui em cima é a tíbia e a fíbula. E aqui é o talos, tá bom? Tíbia mais fíbula significa crura, tá? Então, tíbio fibular, a crura com talos, a articulação talo-crural. Entendi. E tem outra coisa que eu ia perguntar que eu acabei esquecendo. Que eu ainda não entendi muito bem como eu vou diferenciar a cápsula articular dos outros ligamentos. Nas peças vai ser super fácil de você diferenciar. Os ligamentos, eles estão externos à cápsula, né? E a cápsula, o tecido dela é muito mais molinho, sabe? Ela é muito mais frágil. O ligamento é mais resistente. E o ligamento está externo à cápsula. Ah, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Juliane, Adriana, Beatriz. Alguém pediu o chat aqui. Tudo certo. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Então, amanhã, mesma coisa. Eu já vou mandar o convite para você, tá, Dani? Aí você passa para eles. Alguma dúvida, ó, Natália? Cadê a Natália? Ó. Acho que ela tá digitando. Isso. Menisco, cápsula, bursa, ligamento, são todos acessórios de articulações sinoviais. Né? A pergunta dela, não sei se vocês estão com o chat aberto aí, ela perguntou, ligamento seria um acessório das articulações sinoviais? Sim, certo? Ligamento seria um acessório da articulação sinovial. Qual a função do ligamento? Ser um estabilizador passivo das articulações sinoviais. E quem que faz a estabilização ativa, né, consciente? O músculo, que a gente vai ver amanhã. Mais alguém? Finalizamos, então? Obrigado, Dani, de novo. Obrigado, pessoal. Espero estar ajudando vocês aí. Valeu, professor. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Ele vai ter que ler esse quadradinho.